Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horário é aí para vocês, mas eu vou aqui mostrar a apresentação desse nosso curso de introdução ao SQL Server da Microsoft. No meu resumo aqui são 14 aulas no total. Algumas delas eu ainda não gravei, eu gravei até a aula 9, e dependendo do volume, né, embora eu já tenha dado esse curso presencialmente inúmeras vezes, às vezes a gente bola aqui um conteúdo com o objetivo de durar 1 hora, mas ele dura mais, aí eu sou obrigado a quebrar isso em mais de uma aula. Mas vamos lá. Então, cada aula deve ter uma duração aproximada de 1 hora, pode ser 50 minutos, pode ser 1 hora e 15, mas em média 1 hora. Toda aula tem um material de apoio, né? Tem uma apostilinha com as explicações que eu dou verbalmente aqui, eu coloco na apostilinha com figuras e tudo mais. E tem o script, que são os comandos todos que eu executei durante a aula, que você pode pegar e usar para não ter que digitar, né? Esse material de apoio ele pode ser comprado por um precinho baratinho, você entrando em contato comigo por esse e-mail aqui, ó, treinamentos@oerp.com.br. Você me manda e-mail pedindo informações sobre o preço do material, faz um Pix, eu te passo o material exatamente na mesma hora. A compra do material vai dar direito a 1 mês de suporte sobre o módulo comprado. Então, você comprou a aula número 4, você tem suporte sobre a aula número 4 durante 1 mês. Eu estou pensando até em fazer uma variação. Você quer comprar o material sem suporte ou com suporte? Então, sem suporte sai um preço mais barato, com suporte sai um preço um pouco maior. Mas nada assim astronômico, muito baratinho. Bom, sobre mim, meu nome é Magno. Trabalho com desenvolvimento de sistemas e dou aula desde 1988, aula nessa área, né? Fiz engenharia mecânica na FEI, comecei lá em 1978. E sobre a parte de desenvolvedor de sistemas e aula, eu coloquei um resumo aqui, né? Cheguei a desenvolver sistemas em Clipper, dei aula de Clipper, de DBase lá, quanto dá isso aqui? 30 anos atrás já, né? Desenvolveu os treinamentos de Delphi para Impacta. E tá aí um resumo, tá? No ano 2000 comecei a desenvolver um sistema que até hoje eu trabalho nele, um sistema para Windows, né, feito em Delphi para gerenciar a empresa. O nome dele atualmente é OERP. E ele tem todas as rotinas para uma empresa, uma indústria no caso aqui, funcionar, toda a parte de compra, de venda, financeiro, faturamento, qualidade, PCP, tem tudo. Então aí tem um resuminho das minhas atividades durante esse tempo todo. Recentemente eu fui administrador de banco de dados na empresa Impacta, que é uma empresa de treinamento, acho que durante uns 3 anos. O banco de dados lá é SQL Server.
e trabalho atualmente com o Delphi Rio. Eu migrei lá esse sistema para a empresa, ele começou a ser feito no Delphi 7, depois foi migrado para o Delphi XE7 e recentemente migrado para o Delphi Rio. Todo esse material de apoio, ele está registrado na Biblioteca Nacional. Então quem comprar vai fazer o uso particular dele, mas você não vai poder publicar ou incluir esse material em alguma obra sem autorização do autor, que sou eu, e o devido crédito dado, né? Então tudo está registrado lá na Biblioteca Nacional em meu nome. E vamos a um resuminho das aulas. Parte 1. Conceitos básicos de como funciona um banco de dados cliente-servidor. Depois, a ferramenta que a gente usa para dar manutenção no banco, para criar as coisas no banco, para criar todos os recursos, que é o administrador do banco de dados, precisa de uma ferramenta de acesso onde ele possa criar o banco e fazer tudo que é necessário nesse banco de dados. No caso do SQL da Microsoft, é o SQL Server Management Studio, que a gente vai usar durante o curso inteiro. Criação de banco de dados, modelagem de dados, isso aqui é um conceito que está à parte, isso não é algo que é intrínseco ao SQL Server, isso é um conceito que está acima de qualquer SQL. Se você tem bons conceitos de modelagem, você cria um bom banco de dados. Se você não tem esses conceitos, você cria um banco de dados que no futuro vai te dar muito problema. Conceito de chave primária, chave única e campo identidade. Segunda aula, vamos botar a mão na massa referente a isso. Nós vamos falar sobre os tipos de dados do SQL Server e passar a criar um monte de tabelas que seriam a base do nosso banco de dados. Estão aqui algumas dessas tabelas. Nós vamos criar essas todas e algumas delas eu vou passar os dados para ela já ficar carregada. Tá? É claro que eu tenho como, a gente vai ver como a gente insere dados. Criei uma tabela, ela está vazia. Criei lá um cadastro de departamentos da empresa, está vazio. Existe o comando insert, através do qual eu vou inserindo dados aí. Tá? Só que para que a gente tenha no futuro um banco de dados legal para a gente fazer consulta e trabalhar nele, é necessário que eu tenha um volume de dados razoável cadastrado. Tá? E nós não vamos ficar fazendo insert de centenas ou de milhares de dados para poder ter isso. Eu vou passar pronto, nós vamos importar esses dados para a tabela de departamentos, cargos, países, todos os países do mundo, com o código do IBGE, usado em qualquer operação fiscal aí, que eu vá mencionar algum país que tenha que fazer referência ao país, o que vai é o código do IBGE. Unidades da federação, os estados do Brasil, com o código do IBGE, idem o que eu já falei. Municípios, são 5.600 quase municípios, com o código do IBGE. Vocês vão importar essa tabelinha, lá na tabela de municípios vai ter a que estado pertence o município e qual é o código do IBGE dele. Tabela de bancos, com o código do banco da FEBRABAN. Todo banco tem o seu código. Aula 3. Criação de chave estrangeira. Tá? Aqui, por exemplo, eu havia imaginado no começo que eu poderia até incluir mais tópicos nessa aula 3, mas só o detalhamento, os exemplos, exercícios sobre chave estrangeira,
já tomaram um tempo. Você vê que essa é uma aula longa, 1h20. Além de importar esses dados para essas tabelas, aqui são algumas tabelas que nós vamos criar manualmente no banco. Vamos lá fazer o create e criar ela. Tá? Bom, chegou o momento que criar a tabela eu já sei como faz. Nós não vamos continuar criando, porque além dessas tabelas todas que estão aqui, ainda tem cadastro de produtos e uma série de tabelinhas ligadas a produtos, como a base desse banco de dados aí é uma indústria na área metalúrgica. Então tem tabelinha de materiais, tratamento térmico, tratamento superficial, tipos de rosca. Então tem uma série de tabelinhas auxiliares aí que não vamos criar uma por uma. Tabela de pedidos de venda. Cada pedido pode ter N itens. Então os itens do pedido, né, os produtos de cada pedido também é uma outra tabela. Então tudo isso eu vou passar pronto para vocês. Então na aula número 3 eu passo o banco de dados todo ele pronto já, com todas as tabelas criadas e populadas, a maioria delas já com dados. Só para você ter uma ideia, a tabela produtos vai ter cerca de 5.000 produtos. A tabela de empresas, que engloba cliente, fornecedor, transportadora, representante de venda, e tudo está na tabela de empresas, eu acho que tem cerca de 4.000 empresas. A tabela de pedidos tem 18.000 pedidos. 18.000 pedidos. A tabela que tem os produtos de cada pedido, acho que está quase com 200.000 linhas. Então, é algo perto da realidade de qualquer empresa aí. Então, quando a gente for fazer consulta, nós vamos até chegar, pô, essa consulta aqui está muito lenta, preciso dar um jeito de melhorar a forma de fazer essa consulta, porque a gente tem volume de dados para testar isso. E aí sim, aqui na aula número 4, nós vamos começar a ver as consultas. Desde as consultas mais básicas, aí a gente vai começar a usar consultas com filtro de dados, importantíssimo, né? Eu jamais que vou consultar a minha tabela de empresas inteira e ficar procurando as coisas no dedo lá. Eu vou consultar as empresas com determinado critério de pesquisa, de busca. As empresas do município de São Paulo e, sei lá, com algum critério, né? Para isso eu vou usar a cláusula where, operadores relacionais, operadores lógicos, and, or, que tem o outro between também. Aula 5. Continuamos filtrando e consultando tabela, agora envolvendo o campo do tipo data, importantíssimo. Tá? Eu quero ver os pedidos do mês passado. Então, preciso filtrar a tabela de acordo com a data de emissão do pedido. Para isso a gente vai ver, né, todas essas consultas aí envolvendo o campo do tipo date com o campo do tipo date time. Mais um outro tipo de filtro usando in e not in. Aula número 6. Subquery é uma forma de consulta também. É um recurso de consulta. Operador like também um recurso de consulta. Aula 7. Agora que a gente já conhece os operadores relacionais, operadores lógicos, vai dar para falar sobre um negócio chamado check constraint, que é uma restrição, uma validação que eu coloco na tabela. Por exemplo, o preço de venda não pode ser menor que o preço de compra. São validações desse tipo. Para isso eu tenho que saber como é que eu altero uma tabela já existente. A gente vai falar do comando alter table, falar sobre a constante do tipo check e como é que eu faço alterações de tabela via design, sem o comando.
já aviso o seguinte, isso aqui é um quebra-galho, tá? Você precisa saber o comando e lá na aula 7 eu vou dizer por quê. Ah, mas com clique direito eu abro a telinha, eu vou lá e digito e faço a mesma coisa. Não é bem assim. Vai lá na aula 7 você vai ver que é importante saber o comando. Aula 8, consulta usando join, que é fazer consulta em mais de uma tabela. Parte das coisas que a gente faz com join, parte das coisas, e de forma um pouco diferente, é possível fazer com subquery também. Então tem coisas que eu posso escolher fazer com subquery ou fazer com join. No SQL Server eles têm uma performance semelhante, porque o SQL Server da Microsoft otimiza a subquery. Se você for usar subquery em outros servidores SQL, por exemplo, um que eu uso chamado Firebird, já fica um negócio sofrível, você tem que fazer com join mesmo. E aí tem uma série de exemplos com join, exemplos e exercícios. Aula 9, continuamos com join, join recursivo, inner join e outer join, comparação de join com subquery, então vai ter um monte de exemplos que eu vou fazer com subquery, com join, e vamos dar uma olhada na performance, quem é melhor ou não. Na maioria dos casos eles ficam ali, ó, praticamente com a mesma performance. Aula 10 eu ainda vou gravar hoje, para mim aqui é dia 20/8. A aula 10 eu devo gravar hoje mais tarde. Então eu ainda não tenho o tempo de duração. Espero que dê 1h e 20 no máximo. Se der mais do que isso, eu vou ser obrigado a quebrar isso em mais de uma aula, tá? Mas, parte importante, até a aula 9 a gente viu consulta, tudo de consulta. A partir da aula 10, vamos ver a parte de alteração de dados. Como é que eu insiro novos dados na tabela, embora já tenha falado disso lá no começo, o comando insert é um comando simplesinho. Aqui nós vamos ver algumas variações do comando insert. Processo de transação, vamos ver a importância disso. E comandos update e delete. Update para alterar dados que eu já cadastrei. Ó, o cliente fulano de tal mudou de endereço. Então eu preciso ir lá e fazer uma alteração. Não vou incluir o cara de novo. O cliente fulano de tal já existe. Eu apenas vou lá e vou fazer uma alteração de endereço dele. Ou então cadastrei um pedido de venda totalmente errado, furado. O pedido era para o cliente X, eu gravei para o cliente Y, e na verdade o cliente não quer esse pedido, está lá de sujeira. Então vou deletar o pedido, ficar fazendo o que esse pedido que eu cadastrei errado. Então o comando delete serve para excluir linhas de tabela por alguma razão, por não ter sentido de ficar lá, né? Esses comandos update e delete têm uma cláusula output, útil somente para o administrador do banco de dados. Chegando lá na aula 10, vocês vão saber por quê. E o update e o delete pode ser usado também com subquery e com join. Então vamos ver essas variações do update e delete com subquery e join. Aula 11. Cálculos estatísticos de totais permitidos aqui pela Group By. Quero calcular quanto cada vendedor vendeu num determinado período. Quero calcular a comissão que o vendedor tem a receber pelas vendas que fez no tal período. Quero, para efeito estatístico, saber quanto cada cliente comprou num determinado período, ou quanto cada produto vendeu, para depois fazer um gráfico, alguma coisa assim.
Então o group by é muito útil junto com algumas funções que eu acabei não colocando aqui nesse resuminho, que são funções para calcular soma, média, maior valor, menor valor. E tem aí algumas variações do group by, todas as variações com o objetivo de gerar esse tipo de estatística de totais. Aula número 12. Algumas funções que são úteis no dia a dia, tanto para consultar quanto para alterar dados do banco de dados. Funções já existentes no SQL que eu posso usar embutidas na minha consulta ou alteração. Comando merge é um comando pesadão que serve para fazer cópia de dados de um lugar para outro, de uma ou mais tabelas para uma tabela de destino. Pivô também é uma forma alternativa de consulta que me mostra estatística também, calculando soma, média e tal, mas me exibe o resultado num layout de uma forma diferente. Aula 13, concorrência. O que acontece quando dois usuários distintos estão acessando os mesmos dados? Eu vou lá, altero o endereço do cliente Magno para tal endereço, ao mesmo tempo que eu estou alterando, um outro cara está alterando o endereço do mesmo cliente. O que vai acontecer aí nesse caso? Tá? Então nós vamos estudar essa parte da concorrência quando eu tenho dois usuários, ou duas conexões, ou duas sessões distintas acessando os mesmos dados. Tabelas de sistema, vamos ver algumas tabelinhas internas do SQL que são úteis, principalmente para o administrador de banco de dados. E no final, fazer uma coletânea de uma série de assuntos, de detalhes, de opções que não foram abordadas anteriormente, mas que podem ser úteis, como essa cláusula union, Common Table Expression, que serve para fazer consulta recursiva em N níveis, veremos isso. Criação de índice para melhorar a performance, a velocidade de consulta. Order by é uma cláusula de consulta que permite ordenar os dados. Eu quero ordenar meus clientes por nome, quero ordenar os clientes pelo município. Então, order by serve para isso. E com essa cláusula top, ela vai ser bastante útil junto com o group by. Também na geração de dados estatísticos. Eu quero saber quem foram os 10 clientes que mais compraram. Vou usar o group by com order by com top. Quero saber quais foram os 5 produtos que mais venderam no mês passado. Idem, group by com order by com top. Isso aqui é uma bobeirinha que eu acabei usando aqui, porque eu tenho tabela, a minha tabela de pedidos, por exemplo, não é real, ela foi gerada de forma aleatória. Eu fui inserindo pedidos e sorteando, gerando randomicamente quem é o cliente, quem é o fornecedor, quem é o cliente, quem é o representante de venda. Na parte dos produtos vendidos também de forma aleatória é sorteado qual é o produto, quantidade, etc. Então aqui eu coloquei como é que eu seleciono uma linha de forma aleatória. Pode ser útil nessas simulações. E esse é o conteúdo desse módulo básico, tá? Eu pretendo futuramente gerar um módulo de programação. Vamos ver como é que se comporta a procura, a busca por esse módulo básico. Se houver uma busca legal, eu crio um módulo de programação onde a gente vai aprender a criar história de procedures, funções,
triggers, funções tabulares, que é um negócio muito útil, um recurso bastante interessante que tem aqui no Microsoft SQL Server. Ok? Então espero que vocês acompanhem. Nesse momento, hoje, dia 20/8, eu já tenho 9 aulas gravadas e mais alguns dias eu completo a gravação das outras, tá? Então já dá para vocês irem acompanhando desde a aula 1 até a aula 9, que tem coisa pra caramba para fazer. Até que vocês cheguem aqui, eu já terminei de gravar as outras aulas. Ok? Então, tudo de bom para vocês. Aguardo vocês nas aulas aí. Um grande abraço.